né? Além de ter me aprimorado como uma nutricionista, como uma pessoa que estuda corpo, mente, como uma pessoa que aplica na própria vida, né? Toda essa questão de cuidados com a espiritualidade. Então eu vejo que a gente passa por alguns processos, a gente se torna mais resiliente, a gente começa a entender que a alegria, que a felicidade, que todos os propósitos das nossas vidas, eles estão em nós e não fora de nós. Nós não precisamos e não podemos esperar que as coisas externas tragam essa alegria, essa gratidão, esse prazer no nosso viver. Então, muitas vezes, o que nós precisamos é de padrões de repetição para que o nosso cérebro entenda. Quando há uma repetição, né, um padrão ali de repetição de desespero, nós estamos sempre agindo em desespero. Mas quando você já começa a entender que nem tudo está no teu controle e que está tudo bem, não tem problema nenhum com isso, você aprende a trabalhar com as ferramentas que estão nas tuas mãos, sem desespero, sem desistência, sem abandono, tá? Porque muitas vezes acontece isso. Você teria ali um projeto, você tem ali um caminho a percorrer, onde você pensa que você está com uma equipe, que você está com pessoas e de repente você se vê sozinho. Mas você nunca está sozinho, nunca, tá? Nós temos um Deus maravilhoso, nós temos anjos trabalhando ao nosso redor. Nós temos pessoas que se achegam a nós nos momentos que nós mais precisamos, como verdadeiros anjos que vêm para nos socorrer. Então, eu gostaria só de comentar isso aqui, porque a minha prática, né? Porque o meu maior conhecimento não está em tecnologia, mas em tratar seres humanos. Já fiz muitas pesquisas, muitas observações, conversei com pessoas. Eu sei que pessoas que desenvolveram muitos tipos de cânceres, elas estavam vivendo um momento muito difícil na vida, tratando-se de abandono, de divórcio, de estados de rejeição, de luto. Então, essa tristeza extrema que o ser humano não está pronto para suportar, porque não tem alicerce espiritual e emocional, muitas vezes causam doenças e às vezes doenças mais leves, mas às vezes chega realmente a desenvolver câncer. Então, eu amo estar com pessoas, entrevistar pessoas, conversar com pessoas, entender realmente como nós funcionamos como seres humanos, as nossas inseguranças, como resolvê-las, pessoas que passaram por momentos muito difíceis na vida, como elas superaram e se tornaram resilientes. Então, problemas não vêm para nos destruir, eles não vêm para isso, eles vêm para nos tornar mais fortes e mais resilientes. E nós precisamos ter hábitos diários, porque nós somos criaturas de hábitos. E quando nós criamos esses hábitos diários, essas práticas diárias, nós conseguimos viver muito melhor e sermos muito mais felizes. Então, o tema de hoje é práticas diárias, tá? Eu fiz aqui algumas anotações para não esquecer. Práticas diárias: leitura, meditação e reflexão. Eu já fiz leituras de muitos livros, alguns são muito interessantes, outros não tanto. Uma boa parte dos livros que eu li, eu percebi que a base ali, né, o fundamento daquele livro foi tirado de algum princípio milenar da Bíblia. Eu consigo identificar perfeitamente, porque eu faço muitas leituras, né? Então, eu tenho um conhecimento bíblico bem amplo e eu logo identifico que aquela ideia central daquele livro foi retirada da Bíblia. Então,
é importante fazer leitura, é importante entender conceitos, é importante meditar, grifar no livro, tirar ideias, fazer anotações, porque nós começamos a mudar a nossa mente daquelas velhas crenças que nos limitam, que nos prendem. Quando conhecemos pessoas através de livros, autores e as superações desses autores. Tem alguns livros muito bons que eu já li, e eu li um livro muito importante, O Poder do Silêncio, e um outro, A Energia do Silêncio. Também um livro bom, Por que Nós Dormimos, tá? E como eu falei numa outra aula, conheci ali aquele neurocirurgião sobre sonhos, né? Então ele fazia todo um mapeamento do cérebro. Por que que enquanto nós dormimos há tantas movimentações, né? Tantos acontecimentos ali no nosso cérebro, e tudo isso foi estudado, mapeado. Então enquanto nós estamos dormindo, nós não estamos ali só em repouso e parados, né? Existem muitas coisas acontecendo no nosso cérebro enquanto dormimos. Por isso que é muito importante, antes de irmos para a cama, antes de deitarmos para dormir, praticarmos a meditação, praticarmos orações, né? E falarmos coisas positivas acerca de nós mesmos, o que queremos alcançar. Palavras simples como saúde, sucesso, bem-estar, prosperidade, porque a prosperidade em si, ela tem um termo muito abrangente. A prosperidade, ela não significa riqueza, riqueza como bens e dinheiro, porque ter dinheiro, ter bens é uma coisa muito boa, sim, mas nós somos ricos em muito mais coisas além do dinheiro, além do que podemos adquirir, né, de bens materiais, porque eles vêm, eles vão, e quando um dia a gente vai partir dessa vida, tudo vai ficar. Então que a gente possa ter realmente os bens que necessitamos para usufruirmos, para sermos felizes. Não há nada de errado, pelo contrário, você só pode praticar bondade, generosidade se você tiver bens adquiridos. Você só pode doar uma cesta básica se você tem condições dentro da tua própria casa. Então eu não sou contra de modo algum, né, que pessoas prosperem, que pessoas tenham realmente riquezas e que possam fazer a sua vida mais nobre e fazer a vida das pessoas também melhor, né? Não a riqueza como avareza, a riqueza como aquela pessoa que fica muito egoísta. E voltando aqui no livro, né? Quando eu comecei a entender a energia que nós temos em nós e como nós desperdiçamos a energia com palavras, com reclamações, com murmurações. Eu comecei a entender coisas na minha vida anos atrás e comecei a colocar em prática. Então eu percebi de uma maneira assim muito clara o poder que a nossa palavra tem de nos tirar de um determinado lugar e nos levar a outro, de nos tirar de uma determinada situação, de nos livrar de situações desagradáveis. E eu, na ocasião, eu estava em um lugar onde eu não estava feliz, eu não estava satisfeita por executar aquele trabalho. Então eu tinha muito hábito de reclamar. Eu reclamava, eu ficava brava, às vezes insatisfeita, e quando eu via, eu já estava realmente desabafando, né? Eu achava que aquilo era bom para mim, para não ter que ficar guardando todo aquele sentimento. Mas na verdade eu estava super errada. E eu comecei a entender com este livro, A Energia do Silêncio, e também tem o outro que fala do poder do silêncio. Eu comecei a notar
em pequenos papeizinhos a palavra agradeça e coloquei em lugares estratégicos no meu ambiente de trabalho. Então eu olhava para um lugar, estava escrito agradeça, para outro agradeça, para o lado agradeça. E eu comecei a parar de reclamar e eu comecei a agradecer. Agradecer mesmo nos momentos em que eu não estava feliz, alegre, satisfeita, mas agradecer por coisas que eu conseguia ver como motivos para ter gratidão, motivos para agradecer a Deus, para agradecer a vida por aquelas situações. Então, eu deixei de reclamar das que eram ruins, das situações que não estavam me agradando e passei a agradecer. Todas as vezes que eu me deparava com aquele bilhetinho ali, com aquele pequeno lembrete, agradecer, eu agradecia por alguma coisa. E é impressionante o quanto nós temos de razões para agradecer. São infinitas, mas a gente precisa despertar para isso. E não basta eu falar isso aqui para você, porque o agradecimento de cada um de nós é algo muito pessoal. Muitas vezes marido, esposa, filhos, netos. Nós temos tantas razões para agradecer, mas por que na maioria das vezes todas as pessoas preferem reclamar? Reclamar, para você que nunca ouviu esse termo e essa explicação, eu vou falar, e se você já ouviu, é só para confirmar. Clamar é você pedir por algo. Então, reclamar é pedir por aquilo mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então, clamar é pedir, e reclamar é pedir por aquilo mais e mais vezes. Então, quando eu reclamo de algo que eu não me agrado, de um comportamento de alguém, quando eu reclamo no trânsito, eu estou, na verdade, pedindo para que aquilo aconteça repetidas vezes. Por exemplo, eu reclamava muito mesmo, quando pegava o carro para sair, porque talvez eu me achasse a motorista maravilhosa e perfeita, então eu reclamava de todos os motoristas. Ai, porque um era muito lerdo, ai, porque o outro não dava seta, ai, porque o outro não sei o quê, e vivia reclamando. Então eu no trânsito, no passado, eu era uma pessoa estressada e cortisol sempre elevado e dor de estômago, porque quanto mais eu tivesse que sair com o carro, mais longe eu tivesse que ir, na cidade grande, que a gente vive aqui em São Paulo, é uma loucura o trânsito, então eu estava pedindo por mais e mais daquilo todas as vezes que eu saía. Quando eu comecei a entender esse conceito, eu comecei a agradecer a Deus por ter um destino para ir, por ter algo a fazer naquele dia, agradecer por eu ter um carro, agradecer por eu ser uma pessoa gentil, embora eu ainda não fosse. Mas eu agradecia. Eu agradecia pelos outros motoristas e dizia: Deus abençoe a cada um deles, que cada um deles siga o seu caminho e que eu também siga o meu, que eu chegue no meu destino em paz, tranquila, protegida e que cada um deles também. Eu comecei a mudar a minha conduta no trânsito e todo o trânsito ao meu redor mudou. O trânsito mudou ou não mudou? Eu não consigo identificar, porque eu mudei. E eu vejo muitos motoristas que às vezes pego carona com alguém e eu vejo os motoristas meio que vivendo uma parte daquilo que eu vivi. E eu falo, o que a gente pode fazer, Eu tô aqui para ensinar. E a pessoa entende e a pessoa põe em prática se quiser, não é obrigado. Mas práticas diárias mudam a nossa vida. Porque somos seres de repetição, hábitos de repetição. E o nosso cérebro, ele entende o que nós, que somos a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, isso é o nosso eu,
o nosso eu com a personalidade moldada a partir dos nossos pensamentos, sentimentos, as nossas emoções, as nossas crenças. Tudo isso explicado lá na aula de crença. Então, essa personalidade que nós criamos, né, vai registrar no nosso cérebro qual é o nosso padrão de preferência. Então, quando nós começamos a ter essas condutas, essas práticas de agradecer, de reconhecer o lado bom da vida, de abençoar as outras pessoas, de abençoar a nós mesmos, tenta entender. O nosso cérebro, ele entende esse padrão, e tirar a nossa atenção desse mundo exterior conturbado e trazer a nossa atenção para nós mesmos eleva muito o nosso nível de dopamina. Sem a dopamina, pessoas entram em depressão e com esse padrão de repetição em uma depressão mais profunda. As pessoas, elas elevam a ansiedade e entram nesse nível de depressão, e essas doenças degenerativas, até mesmo o Alzheimer, né, elas são neurodegenerativas, tá? Elas estão totalmente ligadas com essa baixa de dopamina constante. Por isso que eles, os médicos, né, eles dão esses remédios que eles fazem essa recaptação de dopamina no nosso cérebro, né? Então as nossas células, elas têm, por conta própria, elas têm essa liberação de dopamina nos terminais, né, dos axônios ali nos nossos neurônios, e tem as fendas sinápticas. Então, essa recaptação de dopamina, ela é feita através de algumas medicações, tá? Então, é muito importante que a gente consiga, com essas condutas que eu tô falando, a gente consiga produzir dopamina no nosso corpo e ter essa dopamina circulante, né, na nossa corrente sanguínea, ali nas nossas sinapses neurais, e a gente realmente conseguir fazer isso de uma maneira natural. Então tem os alimentos certos, né, que nos ajudam, porque o corpo ele precisa dessa matéria-prima, senão ele não vai conseguir produzir. E não é tomando remédio a melhor maneira. Se a pessoa está numa depressão profunda, ela precisa tomar um remédio, um medicamento, eu concordo, tudo bem, a medicina está aí para ajudar. Mas eu estou ensinando aqui para vocês uma maneira 100% eficaz. Eu posso comprovar indo até um laboratório, fazendo uma retirada de sangue e depois de meia hora de meditação fazer uma outra retirada. Eu quero ver medir, eu provo isso, medindo níveis de cortisol, de dopamina, de serotonina, para que as pessoas entendam como nós podemos produzir sozinhos no nosso corpo todos esses neurotransmissores e hormônios do bem-estar e abaixar os níveis desses outros hormônios que são prejudiciais, como eu já cansei de falar, que é a adrenalina, o cortisol, por exemplo, tá? E então, quando a gente está vivendo uma vida, não porque a vida está perfeita, mas porque nós entendemos que devemos praticar uma leitura, uma meditação e essa reflexão, isso nos tira do comum, né? Isso nos tira da nossa aceleração diária, da nossa ansiedade diária, daquele nervosismo diário. Então, traz a gente para um lugar de conforto e descanso. E quando a gente está assim, a gente está vivendo em saúde, nós estamos cuidando da nossa saúde cerebral, da nossa saúde corporal, nós não vamos ter doenças neurodegenerativas no futuro, nós não vamos ter doenças no nosso corpo, doenças graves, coisas que podemos evitar
porque tem muitas coisas que podemos evitar. Inclusive, uma vez um professor meu explicou o conceito do acidente. Todo acidente pode ser evitado, por isso que o nome é acidente. Então, se você estiver mais atento em algo que você está realizando, por exemplo, você está na sua casa fazendo uma alimentação ali e você está mexendo com a faca, se você estiver 100% atento ao que você está fazendo, você não vai cortar o dedo, mesmo que você ainda não tenha tanta prática. Se você vai usar um aparelho, se você vai fazer algo, né, onde você tropeça, cai, derruba, então tudo com um pouco mais de atenção, qualquer acidente pode ser evitado. E isso é uma verdade na nossa vida. Então, quando acordamos pela manhã, a gente precisa pensar em coisas boas, desligar daquele velho eu, cheio de hábitos, né? Já acorda, já está estressado, já acorda, já está atrasado, eu vou para aquele trabalho que eu não gosto, eu vou ver aquelas pessoas que eu não gosto. Não, vamos trocar as nossas práticas diárias. Obrigada, Deus, porque eu estou acordando agora, tenho um dia inteiro para viver. Eu te agradeço por isso. Eu peço que o Senhor coloque pessoas boas no meu caminho hoje e que eu seja uma boa pessoa para quem cruzar o meu caminho hoje, para quem cruzar comigo hoje. Porque muitas vezes nós queremos receber coisas que não estamos dispostos a oferecer para outras pessoas. Eu quero ter contato com pessoas agradáveis, pessoas amáveis, pessoas gentis, mas muitas vezes eu não sou agradável, não sou amável e não sou gentil. Então perceba como isso é importante, tá? É mudar toda a sua conduta, é se vigiar o tempo inteiro, é fazer do teu mundo interior um lugar melhor e refletir isso no teu mundo exterior. Então, a segunda prática diária é a gratidão, pelo que você já recebeu e pelo que você receberá. Praticar gratidão não é uma simples palavra. Gratidão é algo que você sente de verdade. Vou dar um exemplo para você. Você precisa trocar de carro. O teu carro está um pouquinho judiado. Cuida bem dele, continua amando ele, continua sendo grato por ele, porque até aqui ele te ajudou. E aí, você já começa a pensar no carro que você quer, como que vai ser, coloca isso como uma meta para o futuro, escolhe o modelo, a cor, sonha com ele, mas por enquanto você precisa ser grato pelo que você tem. Não reclame, agradeça, tá bom? Que era aqui o nosso próximo tópico. Agradeça, não reclame e sorria. A vida é um presente. Você sabe que sorrir é algo que muitas vezes nós podemos fazer sem ter razão e nem motivo. Você pode estar ali pela manhã, acordou, então sorria, dá aquele sorriso. Fala, Deus, obrigada, com um sorriso no rosto. Isso você está fazendo com que o teu cérebro entenda que são hábitos de repetição. E lembra do que eu falei sobre hábitos de repetição? O teu cérebro, ele entende e ele reprograma mais situações para que você sorria. Enquanto você está sorrindo, agradecendo a Deus, enquanto você está amando por ter mais um dia para viver, o seu corpo está liberando ocitocina. Então, veja como eu estou falando, tudo que a gente faz, a gente induz o nosso corpo a produzir, né, esses hormônios, esses neurotransmissores do bem, do bem-estar, da saúde. Quando você diz obrigada, Senhor, pela minha saúde, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Quando você olha para o céu, abre a janela e vê aquele céu lindo,
Olha de longe quantas árvores tem. Veja muitas coisas que você tem para agradecer. Uma flor no meio do seu caminho. Comece a ser essa pessoa mais positiva. Comece a sorrir. E aí você vai ver que o teu corpo inteiro vai ter mais saúde. Quando você vai na frente do espelho, agradece. Agradece porque você já está em processo de melhoramento. Agradece porque você já está em processo de emagrecimento. Agradece por causa daquele peso ideal que você vai falar o número dele. Não esquece daquele número mágico que você quer alcançar. Então, todas essas condutas significam o teu novo eu. O seu novo eu, ele está sendo completamente formado a partir de tudo que você fala, de tudo que você pensa, da maneira nova que você vai agir. Você vai encontrar essa pessoa que você quer ser. Você está criando essa pessoa que você quer ser. E esse é um dos conceitos que a neurociência traz. Então não é você ver para crer, mas você crer naquilo que você quer ver. Então você se esforça para isso, você toma atitudes para isso, o teu corpo entende, o teu cérebro entende. Você começa a ser transformado, mas essa transformação vem a partir de você mesmo. O seu eu toma essa decisão, é o teu eu que vai transformar. O teu eu, ele não é esse corpo físico. Você não é o seu nome, você não é a sua profissão. Você é uma alma, você tem um espírito, você habita nesse corpo físico, neste plano físico que nós estamos, neste planeta Terra. Mas você é muito mais, você vai muito além disso. Então a tua personalidade, o teu eu, é moldado diante dos teus pensamentos, diante das tuas emoções, dos teus sentimentos. Então toda a tua crença molda o teu eu, a tua personalidade, tá? Espero que você tenha entendido esse conceito. E qualquer coisa, nós estamos na comunidade para discutirmos, para falarmos, né, com todo respeito, o que nós acreditamos, o que nós pensamos, tirar dúvidas. Eu acredito não ser dona da verdade, mas eu sou uma pessoa que eu estudo muito e que eu pratico. Então, eu realmente não estou falando aqui só de teoria. Vamos falar um pouquinho de oração, tá? Oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus. Deus, como eu já disse, você pode chamar de Pai, de Criador, de meu Senhor, você pode falar da maneira que você quiser, meu Deus. Você chega e abre o teu coração, você fala tudo o que você sente, pode falar o que você acredita, o que você duvida, pede orientação para Ele, pede sinais para Ele, converse com Deus, o que você quiser, porque Ele vai te ouvir e Ele vai te responder, tá? Seja amoroso, seja respeitoso, como um filho, porque se você é ou não mãe ou pai, você ainda vai ser, talvez, você vai querer que o teu filho te respeite, que te honre, né? Que o teu filho tenha gratidão pelas coisas que você faz. Apesar de que nenhum filho é 100% satisfeito com tudo que um pai ou uma mãe faz, mas a disciplina, ela é necessária e o dizer não é necessário. Então, muitas vezes, nós queremos algo, pedimos algo e achamos que é simples assim, né? E nós não ganhamos. Talvez porque aquilo não seja o melhor para nós, talvez não naquele momento, talvez em um momento futuro. Então essa oração, ela vai nos levando, vai nos aproximando de Deus e vai fazendo com que nós venhamos a crescer em fé
e ter mais esse relacionamento, né? Essa comunhão com Deus. Nós não temos noção real do tempo, tá? O tempo é relativo. Eu não sei se você já ouviu falar da relatividade do tempo, da relatividade como um conceito. Um exemplo é, se eu estiver dentro de um banheiro, né? Esse banheiro ele é pequeno, mas se eu for para uma parte, um cantinho ainda menor desse banheiro e colocar ali uma divisória, então eu vou dizer que o banheiro era grande em relação ao espaço que eu tô após ter colocado aquela divisória. Eu posso dizer que o banheiro da minha casa é grande, mas se eu fosse até a cozinha, em relação à minha cozinha, o meu banheiro é pequeno. Então, relatividade, tá? Pensando em tempo, para mim que acredito em eternidade, isso aqui é muito passageiro, é muito rápido, é muito breve. Porém, eu não tenho pressa porque eu tenho uma eternidade inteira pela frente. Eu sei que quando eu sair desse corpo, eu vou para um outro lugar, o conhecimento que eu carrego, ele faz parte da minha personalidade, então eu acredito que não há pressa para nada, não há motivo de eu estar ansiosa, não há motivo de eu estar com pressa, porque eu tenho uma eternidade pela frente. Então a relatividade do tempo, a relatividade de tamanhos, de espaço, aquilo que para você é muito importante, aquilo que o outro nem se importa, para você é necessário, para o outro não é necessário. Então a gente precisa aprender realmente sobre quais são as coisas importantes realmente, né? E que nós não temos nem a noção de tudo, nem a sabedoria de tudo, mas somos seres eternos, temos muito tempo, muito tempo. Então, muda o foco da sua atenção, reduza a tua ansiedade, tá bom? Porque isso baixa cortisol, eleva a dopamina, motiva a repetição de comportamento, melhora a cognição e uma coisa que eu anotei aqui no fim, abandone a justiça própria. Nós não somos donos da verdade. Nós às vezes temos o nosso senso de justiça, nós queremos viver a vida do nosso jeito, fazer as coisas acontecer do nosso jeito. E essa maneira, né, de viver, que não muito em descanso, não muito em relaxamento, acaba sobrecarregando o nosso corpo. Então a gente precisa entender alguns conceitos, a gente precisa respeitar os demais, respeitar a nós mesmos, respeitar os nossos limites, desejar, sonhar, sim, como eu disse, né, com aquilo que é bom para nós, mas nós não podemos sair por aí atropelando pessoas, atropelando situações para sobressairmos, tá bom? Aquilo que é nosso virá até nós, se nós estivermos vivendo a vida dessa maneira que eu tenho falado aqui. Sorria para a vida, ela vai te sorrir de volta. Curta a vida, coma bem, se alimente bem, não coma mal, vai trocando já os seus hábitos, faça como eu falei sobre beber água, sobre parar para pensar, sobre parar para refletir, sobre não estar ansioso, não estar ansiosa, porque assim quando você for pensar em comer qualquer porcaria, pacotes de supermercado, esses produtos cheios de aditivos químicos que ficam lá na prateleira por 6 meses, 8 meses, 1 ano, isso não é bom para o teu corpo. Então, quando você estiver já pensando em coisa boa, declarando saúde antes de deitar, declarando boas condutas, o teu cérebro vai te lembrar disso. Ele vai começar a entender os seus novos padrões de preferência e ele vai te dar uma orientação ali sobre isso não é bom para você.
Então, coloque essas condutas em práticas e muitas coisas boas já vão começar a acontecer antes mesmo de você chegar lá na parte da dieta, onde vai ter toda uma orientação, suplementação, se você puder, se você tiver condições, não deixe de fazer suplementações. E se você não tiver condições, acredite, porque elas virão. Quando você começa a pensar no que é bom para você, você vai ter a oportunidade, como a substituição dos alimentos, por exemplo. Você vai entender que ir à feira, né, fazer boas compras, pode sair muito mais em conta do que o que você imagina, porque muitas vezes as pessoas gastam com fast food, com comidas prontas que vêm às vezes sem qualidade, mas só pela praticidade, alimentos que são substituíveis, que são muito mais saudáveis e que são muito mais baratos, tá? Tem muita coisa boa aí que eu vou estar ensinando lá na parte da alimentação. Mas hoje, como a gente está aqui falando sobre as práticas diárias, eu queria afirmar para você que se a mente não fosse algo tão importante, na palavra de Deus não teria um versículo que diz assim: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. E esse está em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 23. E Romanos 12:2 também vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é importante a mente ser transformada. É importante retirar velhas crenças e colocar crenças que são reais. Nós viemos aqui para viver uma vida e sermos felizes. Nós viemos aqui para desenvolver as nossas melhores habilidades. Nós viemos aqui com propósito, com missão. Nós viemos aqui para ter alegria e felicidade em todas as áreas da nossa vida. No nosso corpo físico, no nosso entendimento, no nosso intelecto, nas nossas emoções e na nossa espiritualidade. Quero contar uma coisa rápida aqui para vocês. Quando eu estive em Londres, né, eu tinha um desejo e eu falava para uma moça que trabalhava comigo, ela não está mais trabalhando comigo, mas ela trabalhava comigo e eu sempre falava assim com ela: um dia eu vou lá naquela roda gigante enorme que é a London Eye, né, lá em Londres, e quando um dia eu estiver lá, eu vou tirar uma foto e eu vou mandar para você, e eu vou falar: olha amiga, eu cheguei aqui, tá? Então era uma coisa que estava no meu coração e isso já aconteceu. Hoje eu posso pensar em novas metas, ter novos sonhos, né? Novos planejamentos, e vou alcançando um de cada vez. Mas para quem antigamente nem sonhava, eu não ficava sonhando assim em conhecer outros países, mas eu tive a oportunidade de ir para o Japão. Fiquei lá 35 dias, amei estar lá, amei muitas coisas que eu conheci lá, que eu entendi. Eu também conheci uma parte da Irlanda do Norte, então foram coisas que para mim eu chamo de presentes de Deus. Talvez você não me conhecendo, você possa achar que eu era super abastada, sou uma pessoa muito rica e que tudo é muito fácil. E não é. Eu vim de uma família extremamente pobre, extremamente pobre. Eu vim de uma família onde a minha mãe me criou sem a ajuda do meu pai, e os meus irmãos trabalharam desde pequenininhos mesmo, como quando crianças, né? Vendendo coisas, né, no farol. Minha mãe disse que na porta do Play Center, um antigo parque que tinha na Marginal Tietê, nós éramos da região ali da Vila Maria. Eu acredito que eu nem tinha nascido ainda nessa época,
E quando eu nasci, nós fomos morar num lugar muito pobre, rua de barro mesmo, sabe? Eu não me envergonho do meu passado, eu não me envergonho de quem eu já fui, onde eu morei, no extremo leste de São Paulo. Isso tudo me lembra quem eu fui e me lembra de onde eu vim, onde eu cheguei. Eu não me envergonho de nada disso, mas o passado, ele fica para trás, né? Quando a gente começa a mudar, sermos pessoas melhores, nós deixamos o passado para trás, principalmente histórias muito tristes, porque algumas vezes, por causa da escassez do passado, pessoas comem de uma maneira errada, de uma maneira tanto na escolha como na quantidade. Porque ela fala assim, eu era criança, eu tinha vontade de comer tal coisa, eu não tinha, agora eu tenho e como de montão. Então a pessoa vai comer um monte de sucrilhos, iogurtes, chocolates, bolachas recheadas, só porcaria. Porque ela vai falar assim, mas meu passado era triste, eu não conseguia ir no McDonald's, eu não conseguia ir não sei aonde, agora que eu posso, eu vou e eu como mesmo. Isso pode te levar a uma situação de enfermidade. A saúde fica no passado, né? Muitas vezes a gente pode desfrutar de um pouco, alguma coisa aqui, mas se for para viciar, se for para exagerar, não começa, não coma. Se você não tem controle de pegar um quadradinho de um chocolate meio amargo e comer, então não coma nenhum. Evita, pega a banana, vai lá na banana, a Adriana só fala da banana, ela fala mesmo, porque a banana bem madura, ela é bem adocicada, você coloca ali uma canela e isso te ajuda, porque eu falei que o corpo precisa de matéria-prima para produzir, por exemplo, dopamina, e a banana é uma excelente fonte, o cacau, ele é uma excelente fonte, né, os flavonoides lá do cacau. Então, por que o chocolate meio amargo faz bem? Porque ele tem, né, esses compostos bioativos que são importantes para quando o corpo precisa produzir, né, determinados hormônios e neurotransmissores. Só que a pessoa que só come farinha e açúcar, como é que ela vai ter? Como que o corpo vai encontrar substância favorável para produzir? Né? Então a gente precisa pensar muito nisso e mudar aqui, a mentalidade. A mentalidade na verdade não está aqui, né? A mentalidade você muda e você transforma a condição do seu cérebro. O teu cérebro, ele é como o computador mesmo, tá? Então tem ali o computador e a gente vai e coloca os aplicativos, né, os softwares no computador. Então o teu cérebro é o computador e as suas crenças são esses aplicativos, são esses softwares que precisam ser instalados para você viver uma vida melhor. E essa é a nossa aula sobre práticas diárias. Então acorde pela manhã, faça as suas anotações dentro do que a gente falou aqui nessa aula. O que eu vou mudar a partir de hoje? E o que eu vou mudar a partir de amanhã? Então, você já faça as suas anotações, pega a sua anotação, leva lá para perto da cama, antes de dormir, faça a sua oração de gratidão e amanhã, ao acordar, da mesma maneira, fala as palavras-chave que eu te disse, como se fosse uma cantiga de ninar. Tá? Você fecha os olhos ali, já se deitou, você vai dormir e aí você diz saúde, você diz prosperidade, bem-estar, alimentação saudável. Você começa a falar palavras-chave e elas vão sendo internalizadas, né? O teu cérebro vai fazendo essas consolidações de memória durante a noite. E no outro dia de manhã você acorda, nossa, estranho, tô com uma vontade de beber um copo de água, de fazer uma conduta, de chupar uma laranja, de comer uma melancia. Então isso tudo
é a parte que eu falei desde lá, quando vocês me conheceram, antes de adquirir o curso. Essa é a parte que o nosso cérebro, a nossa mente transformada, facilita toda a conduta na alimentação, na perda de peso, na prática da dieta, do plano alimentar, sem sofrimento e sem desistência pelo meio do caminho, sem efeito sanfona, vai e vem, vai e vem. Depois que eu perdi peso, eu nunca mais voltei a ganhar peso. Eu realmente tenho essa conduta, né? Para mim, são os meus 52 quilos que eu não troco. Então, quando eu subo na balança, eu falo 52 quilos. Eu subo e estão lá, 52 quilos. Se eu tiver com roupa, sapato, se eu tiver numa balança, por exemplo, na academia, aponta um pouco mais, eu sei que é porque eu tô com um tênis, tô com roupa e tudo, mas eu sempre tenho ali no meu banheiro uma balança e eu subo na balança, eu me peso sempre quando eu saio ou quando eu vou pro banho e eu tenho 52 quilos. Funciona e eu não tô aqui falando abobrinha, falando bobagem, tá? Eu também já fiz bioimpedância, eu comecei a fazer, a primeira vez eu ainda nem estava exercendo, né, a minha profissão de nutricionista, eu nem tinha uma balança própria de bioimpedância e eu fiz isso com uma outra profissional e a minha situação não era nada boa. Depois eu comecei a repetir, a fazer a cada 6 meses e ver realmente como mudou, né, a formação do meu corpo, como eu tive uma mudança de gordura, de proteína, a questão da hidratação, tudo isso é bem legal se você procurar fazer uma bioimpedância e você entender como que o teu corpo ele está e guardar todas essas medidas para que você possa no futuro fazer realmente uma comparação, tá bom? Então, fica com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo, né, da próxima aula, até o nosso próximo módulo.